Com a notícia de frente de 6 horas e 58 minutos. Antes do destaque do Lúcio, eu quero ir aqui ao GD, ao portal Gazeta Digital, rapidinho, para falar que o governo e empresas serão obrigados a distribuir máscaras gratuitamente. O projeto que prevê multa para quem estiver sem máscara do governo ganhou um texto substitutivo na segunda-feira pelo deputado Lúdio Cabral, que propôs que o governo do estado, prefeituras e as empresas privadas distribuam máscaras em Mato Grosso antes do início da cobrança da multa de R$ 140, que agora passa a ser somente para empresas e não mais para pessoas físicas. No entanto, após discussão em plenário sem consenso por 3 votos, os deputados decidiram retirar da pauta o projeto para que sejam feitas modificações. Em seguida, os deputados também, por 13 votos, voltaram a discutir o projeto que aprovaram o texto em primeira votação. Houve o consenso de deixar o projeto tramitar na Casa de Leis e fazer as modificações necessárias, buscando um texto que agrade a maioria dos deputados. O projeto de lei, que prevê essa multa agora não mais para pessoa física, apenas para empresas. Lúcio, vamos para o seu destaque, que é a Assembleia Legislativa também. É isso, mas não tem nada a ver com plenário, votação, projeto, não é nada disso, não. O meu destaque aqui é para falar do esquema de arapongagem lá na Assembleia Legislativa, que foi descoberto aí na semana passada, né? Descobriram na quinta-feira e sexta-feira o assunto veio a público, né? E agora... E aí é o seguinte, só registrar aqui, não é, professor Haroldo e Nayara? Nayara acho que não estava em Mato Grosso ainda, mas lá no teto da Assembleia, né, dos gabinetes, antes eles escondiam notas promissórias, né, documentos comprometedores, né, agora eles escondem fios e cabos de microfone, não é isso? Pelo menos é isso que foi publicado aí no final de semana. Pois bem, a Polícia Civil mandou aí uma equipe para investigar essas escutas clandestinas na Assembleia Legislativa. E olha, colocaram o primeiro time da Polícia Civil, hein? O primeiro time da Polícia Civil. Um dos delegados é o gerente lá, daquele setor lá de combate a crimes aí de alta tecnologia, lá do GCAT, né? E o outro delegado que foi indicado aí pelo diretor-geral da Polícia Civil, o Mário Demerval de Rezende, é o diretor do setor de inteligência da Polícia Civil aqui de Mato Grosso. Então, 2 delegados aí de ponta lá da Polícia Civil para investigar aí esse esquema de arapongagem lá na Assembleia Legislativa. E aí, o delegado Demerval, Mário Demerval, já explicou que um boletim de ocorrência foi registrado na noite de sexta-feira na primeira delegacia de polícia. E aí, este documento foi registrado pelo policial civil Heleno Xavier de Oliveira, que atua na segurança do gabinete do presidente do Legislativo, o deputado Eduardo Botelho. E uma reclamação que foi feita, né? Não digo que seria uma reclamação, né? Mas uma afirmação que foi feita pelo delegado-geral da Polícia Judiciária Civil, Mário Demerval de Rezende, é que os materiais que foram encontrados lá na Assembleia Legislativa na última quinta-feira teriam demorado muito. Se já chegaram, não sei se já chegaram. Ele diz o seguinte, que estavam demorando muito para ser entregue nas mãos da polícia, que agora passa a investigar este caso. E aí, nesse boletim de ocorrência, que foi registrado pelo policial civil, que atua na segurança lá do gabinete do deputado Botelho, no boletim foi relatado que diversos materiais, como câmeras e aparelhos de escutas clandestinas, foram encontradas na sala da presidência, bem como na sala do Colégio de Líderes, lá da Assembleia Legislativa. E aí o BO chegou aí a esse setor lá, da gerência lá de combate de crimes de alta tecnologia, chegou ontem pela manhã, quando se iniciou o expediente. Então, designou-se uma equipe para iniciar as investigações, que já acionou uma perícia
e que não tem ainda nada de informação a respeito que possa ser dados maiores detalhes, né? A informação aí é do o delegado-geral da Polícia Civil, Mário Demerval. E aí, os detalhes aqui desse boletim de ocorrência que foi registrado pelo policial civil Heleno Xavier de Oliveira, que nós, como falamos aqui, é da segurança do presidente da Assembleia Legislativa. E aí, o material foi encontrado, de acordo com o depoimento do policial, o material foi encontrado na tarde de quinta-feira, dentro do gabinete da presidência. E aí, as declarações aqui do policial. Abre aspas. Ele disse que notou uma diferença no teto da presidência. Diante disso, o comunicante subiu em uma escada e notou algo estranho com vários fios diferentes, levando a entender que seria algo semelhante a escutas clandestinas. Comprovou que, de fato, havia escutas ilegais e pontos de câmeras espiãs dentro do gabinete do presidente da Assembleia Legislativa. Isso consta lá no boletim de ocorrências. E aí, nesse documento, ainda é narrado que vários pontos de escutas ilegais, em vários pontos, havia 2 cabos grossos, sendo um de cor azul de telefone e outro cabo branco, por onde mandava o som das escutas. E aí, nesse depoimento, o policial contou que foi seguindo os fios que encontrou e chegou a vários pontos também na sala do Colégio de Líderes, que fica próximo, né? Praticamente ao lado ali do gabinete da presidência da Assembleia Legislativa. E aí ele concluiu que foi notado ainda que na mesa onde se reúnem os deputados, tinha sinais de que tinham sido pregados ali vários outros pontos anteriormente, e informa que isso daí requer perícias, né, do material encontrado, e diante dos fatos pede providências, diz trecho lá do boletim de ocorrência. E aí, complementando o destaque aqui, o jornal A Gazeta destaca hoje de que deputados querem que a Polícia Civil verifique gabinetes após o sistema de escuta ser encontrado na presidência, e os deputados estão pedindo lá uma varredura completa nos gabinetes da Assembleia Legislativa. Aí a impressão que se tem é o seguinte, de que isso daqui não é uma escuta oficial, autorizada judicialmente. Alguém colocou as escutas lá no gabinete da presidência e na sala do Colégio de Líderes. Aí é o seguinte, se não é uma ação do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, né, não é uma ação autorizada pelo Poder Judiciário, quem é que colocou? Quem é que Eu ia fazer essa pergunta. Quem é que tinha interesse de colocar, de fazer essa arapongagem lá na presidência da Assembleia, no gabinete do presidente e na sala do Colégio de Líderes? Na sala do Colégio de Líderes é o seguinte, só se reúnem os deputados. Não é isso? E é crime, só se reúnem os deputados. Só os deputados, né? Provavelmente é outro deputado que teve interesse. No gabinete da presidência, além dos deputados, outras autoridades. Né? Mas aí cabe à polícia, né, investigativa, para poder chegar a essa conclusão. Eu acho interessante que é o seguinte, situações como essa, semelhantes a essa, em países de primeiro mundo, nos Estados Unidos, tem uma frase, né, que é "the right to be let alone". O juiz sentencia exatamente dessa forma, "the right to be let alone", invasão de privacidade. Pronto, ele encerra e condena as pessoas que cometem crimes como esse com essa frase, né? Isso é tradicional, quer dizer, não tem papo furado, é crime e tem que pagar pelo crime, né? Sem dúvida alguma. Agora, o interessante e curioso... É preciso descobrir o criminoso. Quem é o criminoso, exatamente. Aí cabe à polícia descobrir o criminoso, e tudo indica que quem tem interesse em ouvir, né, o presidente da Assembleia Legislativa são outras pessoas, pessoas próximas. E aí levantou, por exemplo, aí chegou a ser levantada aí durante o final de semana algumas hipóteses, né? Uma delas seria, abre aspas, fogo amigo, fecha aspas. Nossa Senhora! Olha, não, mas aí é o seguinte, aí já estão descartando, que não tem nada a ver, que não foi nada disso que ocorreu, mas é o seguinte,
mas é preciso aguardar aqui essa investigação, não é? Da Polícia Civil. Eu acredito o seguinte, que não deve ser muito difícil, né? Porque falaram, olha, essa escuta que colocaram aqui é coisa de amador. Tanto é assim que foi por essa razão que teriam descartado que seria uma ação do Ministério Público, do Judiciário, que não seriam tão amadores assim com equipamento. Bom, se já descartaram que não é uma ação oficial, né, entendeu? Não é uma ação formal do Poder Judiciário, do Ministério Público, como é que isso foi parar lá no teto do gabinete da presidência? Nós não podemos embaixo esquecer... das mesas lá do colégio de líderes. Como é que foi parar isso Nós não ali? podemos esquecer que o nosso... Quem é que colocou ali? Nós não podemos esquecer que nosso estado tem uma certa expertise em Grampolândia, né? Entendeu? Então tem expertise em grampo, expertise nessa área. Então, né? Vamos aguardar para ver quem é o culpado dessa história. Está aí o ninguém, por enquanto ninguém fala nisso, né? Porque tem aí a pandemia do coronavírus, né? Mas daqui a pouco vai ter eleição lá na presidência da Assembleia, né? Por exemplo, dias atrás aí aprovaram uma PEC, não é isso? Até antecipando essa eleição, né? Porque para que a deputada Janaína pudesse participar, pelo fato de ela estar grávida, né? E aí tem outras pessoas também de olho lá no gabinete da presidência, entendeu? Quer dizer, não tem só um candidato, né? O deputado Eduardo Botelho falou, olha, se eu tiver condições e tal, tiver apoio, você. Mas tem mais gente interessada, né? Eu já ouvi dizer que Marcos Russi também tem interesse lá na presidência da Assembleia, né? Mas isso aí é só para... É um registro, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não é isso? Eleição da presidência é uma coisa e arapongagem é outra, bem diferente. Ou não. Bom, vamos aqui com o Antero, a gente só tem 2 minutinhos, Antero. Tem um minutinho aí para você comentar sobre esse assunto? Olha, isso é resultado da omissão da investigação sobre Pedro Táxi. Por que não conclui a questão da Grampolândia? Por que não termina aquele inquérito? Por que não há sentença judicial? Por que não finaliza aquele processo? Porque, veja bem, é de se imaginar que a questão da Assembleia não seja o Pedro Táxi, porque ele não é deputado estadual, não teria, pelo menos não dá para vislumbrar, assim, interesse nessa Grampolândia. Mas essa questão do grampo foi tão divulgada, e era profissionalismo, aquele negócio de botar microfone na lapela para ir gravar o desembargador Orlando Perry, era alguma coisa profissional? Por que é que o Ministério Público e o Poder Judiciário não desvendam essa história? Esse ataque à instituição Poder Legislativo é resultado da omissão do Ministério Público, que não encaminha para o Poder Judiciário decidir. O Poder Judiciário precisa decidir sobre isso. E aí, não vai acontecer nada sobre a Grampolândia Pantaneira? Não vai acontecer nada sobre a fraude do protocolo? Não vai acontecer nada sobre o que aconteceu no governo Pedro Táxi? Aí as pessoas estão se sentindo liberadas para grampear o poder, para grampear a presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Precisa julgar a questão da Grampolândia Pantaneira. Essa é a maior lição que nós tiramos disso. É isso. E antes da gente encerrar, temos muitas mensagens a respeito da Caixa Econômica. Eu só quero fazer um convite, pedir licença para vocês fazer um convite, que o programa Tribuna da Rádio Vila Real 98.3 FM vai conversar a partir das 9 horas com o superintendente da Caixa. Tem muita gente reclamando sobre o Caixa Tem, que é justamente o aplicativo que você vê quem tem a conta social. Eu vou perguntar isso para ele, o que está acontecendo. E antes da gente encerrar, eu quero ir aqui essa mensagem, porque o nosso telespectador é observador. Bom dia, Nayara. Gostei dos sapatinhos do Lúcio e do Haroldo. Haroldo de sapatinho vermelho e Lúcio de sapatinho branco. Então, olha, um dia observaram o seu relógio, né? Que estava com a hora errada. Tá certo, então, gente. O professor é sapatinho. O meu é tênis. É tênis. Não, discordo. Discordo. É isso, gente. Olha, um ótimo feriado, uma ótima terça-feira para você. Muito obrigada pela companhia. Lúcio, obrigada, bom dia. Bom dia. Haroldo, Obrigado, obrigada, Nayara, bom dia. obrigado, Lúcio, Antero obrigado. também, obrigada. E você fica agora com o Jornal da Manhã e o Antônio Carlos Silva. Obrigada, Antero. Jornal da Manhã e o Antônio Carlos Silva. Tchau.